Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Hoje nós vamos revelar o engano da Trindade. Quando foi que ela começou? Como foi que foi introduzida esta heresia dentro do cristianismo? Pois nós sabemos que o povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, a nação Israel, antes da vinda de Jesus, e também a igreja primitiva, nunca adotaram esta heresia trindade, pois eles, como está escrito no primeiro mandamento, tinha um único Deus. E também, como a gente vê na história, e o seu filho, Cristo, né? Então, eles criam claramente, né, em um único Deus e cria no Filho de Deus. É isso que se relata a história da Bíblia no Velho Testamento, não uma trindade. Nós sabemos que a trindade a gente vê já no período da nação judaica, quando eles se apostatavam, então ia adorar essa questão de trindade pela adoração ao sol, né? Como está escrito em Ezequiel, capítulo 8, onde fala ali, as pessoas descostam ao templo e adorando o sol, porque nós sabemos que o dia consagrado para a Trindade é o dia do sol, o qual é o domingo, né? E as pessoas, quando se apostata, sempre vai para o paganismo e sempre adota a Trindade, né? A qual a gente vê claramente na história do paganismo, a adoração a deuses, né? E no primeiro mandamento fala claramente, não terás outro Deus diante de mim, né? Então, a gente sabe muito bem que o Pai operou por meio de seu Filho na criação de todas as coisas. E em Cristo, nele, corpora toda a divindade do Pai. E, portanto, existe um Deus. E esse Deus tem um Filho. E tanto esse único Deus como seu Filho, eles são onipotente, onipresente e onisciente. Pelo seu Espírito, ele, o Pai e o Filho, estão aí por toda parte do universo. Nada se oculta diante dele, né? Porque ele é Deus Todo-Poderoso, né? E como está escrito lá em Miqueias, capítulo 5, e o verso 2, falando de Cristo, fala o período da sua origem, que são desde os dias da eternidade infinita do passado. Então a gente vê que Cristo ele teve origem, teve começo, ou seja, ele nasceu, foi gerado do Pai nos dias infinitos da eternidade do passado, né? E o Pai não tem começo, mas o Filho teve começo. E Cristo, falando de si mesmo, fala em Provérbios, capítulo 8, fala claramente que ele era aluno do Pai, né? Quando estava fazendo o universo, Cristo estava sendo seu aluno, né? Tá bem claro, né? Então, e como surgiu essa heresia da Trindade? E é bem claro que surgiu após a morte dos apóstolos. Paulo já tinha falado que já no período dele havia lobos já entrando na igreja ali jovem, na igreja pura, a igreja de Cristo. Já tinha lobo entrando. E depois da partida deles, né, dos apóstolos, do apóstolo Paulo, então os lobos se aproveitaram da igreja jovem e começaram já a trazer o paganismo para dentro da igreja. E quando foi no ano 313, a igreja já unida com o Estado fez a primeira lei falsa de liberdade religiosa. Aí quando foi logo no ano 321, 8 anos apenas dessa falsa liberdade religiosa, no ano 321 colocou logo o primeiro decreto dominical do mundo. Então, o que acontece? Com isso, trouxeram todo o paganismo para a igreja unida com o Estado, né? E quando foi no Concílio de Nicéia, no ano 325, em Constantinopla, então consumou essa heresia da Trindade. E isso
o que está dizendo é que esse dicionário aqui é um dicionário católico. Então, nessa página está dizendo isso, a data que foi consumada, né? Essa heresia trindade. Então, e é como está escrito aqui, eu vou ler só um pouquinho e você pode ler o resto, vou deixar na tela desse vídeo e vou ler só um pouquinho. Diz assim: o mistério fundamental do cristianismo, que consiste no fato de que, sendo Deus numérica e individualmente existe em três pessoas distintas, ou, em outras palavras, que a essência divina, que é uma e ao mesmo no mais estrito e absoluto sentido, existe em três pessoas realmente distintas entre si. Então aqui está mostrando, no início dessa leitura, aqui sobre a Trindade, é que é um mistério a Trindade, porque é três pessoas e ao mesmo tempo é uma pessoa. E a Bíblia fala sobre esse assunto, que a grande Babilônia está na sua testa, este mistério. Então nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 17 e verso 5, para nós ver esse mistério que está na fronte da grande Babilônia. Então vamos ler. Diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então foi aqui a igreja unida com o Estado em Constantinopla, que a igreja se apostatou, uniu-se com Constantino e trouxe para dentro do cristianismo este mistério, a Trindade. É a doutrina central da grande Babilônia. E isso foi trazido após a morte dos apóstolos, visto que os apóstolos, eles não batizaram como as igrejas Babilônia batiza. Ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não batizaram dessa forma, visto que a Bíblia de Jerusalém fala claramente que isso foi um período que, após, no quarto século, que foi realmente, como já li, no ano 381, aqui a Bíblia de Jerusalém, você confira aí também na tela, aí no rodapé, aí o texto explicando claramente, você pode ler claramente aí, tá na tela aí, como tá mostrando claramente que foi posteriormente a questão posta do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi no quarto século que os apóstolos não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui provas claramente a respeito da heresia da Trindade. Então, com essas provas, fica bem claro a respeito que ela é uma heresia, pois a Bíblia de Jerusalém afirma que o capítulo de Mateus, capítulo 28, que as pessoas pensam que dá força à Trindade, mostra claramente que os discípulos não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi posteriormente. E como o dicionário, mini dicionário falou, né, que foi em Constantinopla que eles começaram a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, no quarto século. Então aqui nós vemos também outra prova contra essa heresia, aqui a lição da escola sabatina, lá em 1 João, capítulo 5, que você pensa que é mais um texto comprovando a heresia da Trindade. E, na verdade, a própria igreja confirma que os textos lá que você pensa que dá
uma força para a heresia da Trindade? A própria igreja, na sua lição, diz que foi um acréscimo. Vamos ler. Diz assim, tá aqui, primeiro mostrar para você e depois vou ler. Tá aqui, certo? Então, vamos ler. A questão da Trindade. 1 João 5, 7 a 8. Em algumas Bíblias, em 1 João 5, verso 7, verso 8, aparece as palavras: no céu, o Pai e a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra. O problema é que elas são um acréscimo posterior, não encontrado no manuscrito originais, viu? Aqui a própria lição falou que aquele texto lá em 1 João, capítulo 5, verso 7 e verso 8, que você pensa que está dando uma força para a heresia da Trindade, aqui está dizendo que o problema é um acréscimo. Não existe nos manuscritos originais da Bíblia, certo? Eles acrescentaram para colocar na sua mente a heresia da Trindade, tá bom? Então, mais uma prova contra a heresia da Trindade. Se você quer crer em acréscimo, pois creia. Não quer crer na Bíblia, certo? Então, nós estamos estudando, desmascarando a heresia da Trindade. Agora, veja este xerox deste livro, Em Busca de Identidade. Este livro aqui, da Casa Publicadora Brasileira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bom? Então, a gente vai ler o seguinte. O que é que ele diz a respeito se Ellen G. White tivesse hoje? Se ela estava dentro da igreja com essa heresia? Vamos ler. Diz assim: a maioria dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse de concordar com as crenças, 27 crenças fundamentais da denominação. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata-se da doutrina da Trindade, tá? Para os judaizantes, a Trindade era uma doutrina antibíblica. Para Tiago White, ela não passava de um artigo absurdo trinitariano. E para M. E. Cornélio, era um fruto da grande apostasia, junto com as doutrinas falsas, como a observância do domingo e a imortalidade da alma, né? Aqui você viu como os pioneiros criam. A Trindade, ela está junta com o domingo. Junta com o domingo. E para os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles não poderiam estar na igreja hoje, por causa dessas crenças da Trindade, pois é um lixo do papado a Trindade. Essa doutrina falsa está junto com o domingo, gente, e com a imortalidade da alma. Foi no Concílio de Nicéia, no ano 325, e em Constantinopla, no ano 381, como a própria igreja afirma, a própria igreja católica afirma. E você pode também
pesquisar na história. Então, como vocês viram, Ellen White não estaria na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. Ela, juntamente com os outros pioneiros, por causa da heresia Trindade, pois eles não criam nessa heresia. E quando foi que foi estabelecido essa dogma da Trindade, essa heresia? Visto que você quer saber o que aconteceu com a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, você olha para o passado, o que aconteceu com a Igreja primitiva, porque o que foi se repete de novo. Foi pela falsa liberdade religiosa que entrou o domingo na Igreja primitiva e entrou a Trindade e todo o paganismo dentro da Igreja primitiva, a qual se tornou o papado, a Igreja Católica. Os remanescentes fugiram para as montanhas. A mesma forma está acontecendo com a Igreja novamente. No Concílio do Vaticano II, no ano 1965, a Igreja Católica convidou todas as denominações, todas as igrejas, e a Igreja Adventista foi, levando 2 medalhas de ouro para a besta. Foi abençoados os 2 pastores pela besta e deu encargo da falsa liberdade religiosa para a Igreja Adventista nesse concílio. E por essa falsa liberdade religiosa que traz a união de todos os credos, traz a união do ecumenismo, traz a união das heresias satânicas para dentro da igreja, foi que começaram a colocar todas as heresias, começando logo no ano 1980, foi que foi introduzido o dogma, a heresia da Trindade para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no ano 1980. E assim como foi introduzida a Trindade, agora no ano 2025, vai ser introduzido o domingo para dentro da igreja. Claro que assim como eles modificaram os livros, pondo acréscimo, dizendo que Ellen White escreveu sobre Trindade, eles mesmos se contradizem, porque acabei de mostrar para você o livro da Casa Publicadora Brasileira, Em Busca de Identidade, que Ellen White não cria, os pioneiros não criam na Trindade. E eles não creram, e agora, como apareceu agora, textos afirmando Trindade, os jesuítas acrescentaram, puseram textos dizendo que Ellen White escreveu. Como também acrescentaram a respeito do Natal e também acrescentaram agora a respeito do domingo para os adventistas a partir de 2025 guardar o domingo. E continuando falando sobre a Trindade, nós vamos ler no livro Patriarcas e Profetas. No livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o seguinte, o que Ellen White fala nesse livro, e você vai entender que não existe Trindade. Então vamos ler aqui na página 34 do livro Patriarcas e Profetas, diz assim: o soberano do universo não estava só em sua obra de benevolência. Tinha um companheiro, um cooperador, que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seus criados. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um em natureza, caráter e propósito, o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Então, aqui você viu 2 pessoas divinas. O soberano do universo não estava só. Tinha um
ajudador, um cooperador, que poderia apreciar nas suas obras de benevolência. E fala quem é esse único, o único ser, Cristo, que poderia penetrar. Aqui você não vê 3 pessoas divinas, você vê 2 pessoas divinas, somente 2. Eu falando esse texto para uma pessoa que crê na Trindade, então falou que Jeová não estava inspirado no período que escreveu o patriarca e profeta. Mas que loucura! Vai se perder por causa da heresia da Trindade. Não crê no espírito de profecia essa pessoa. O que ela escreveu não foi dela mesma. O que ela escreveu foi do Espírito Santo. Então aqui foi o Espírito Santo que fez com que ela escrevesse essas palavras tão inspiradas. E as pessoas dizem que ela não está inspirada. Gente, a doutrina da Trindade, ela é satânica, faz com que as pessoas descretem do espírito de profecia. Então vamos continuar a leitura. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. Suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbio 8, 22 a 30. O Pai operou por meio de seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Então, aqui nós vimos claramente 2 pessoas divinas. E falando de Cristo, as suas saídas são desde os dias antigos, desde os dias da eternidade. Cristo teve origem. Ele é o Filho unigênito de Deus. E, portanto, não é título. Como as pessoas que defendem a Trindade diz que filho é título e pai é título. Que realmente Deus não é pai de Cristo e Cristo realmente não é filho de Deus, é título. Isto é mentira. Realmente Cristo é o Filho de Deus. Aqui ele diz claramente, tanto aqui no Espírito de Profecia como em Provérbios capítulo 8, ele era aluno de Deus. Cristo era aluno de Deus. Então, gente, a heresia da Trindade, ela é antibíblica e anti-espírito de profecia. Você não tem base para defender essa heresia satânica de Trindade. Os 144 mil não será contaminado com mulheres. Não são contaminados com mulheres, são virgens. Isto é, não terá essa heresia da Trindade. Eles são virgens. As doutrinas do ministério quarto anjo não terá Trindade neste ministério, porque o quarto anjo, os 144 mil, como está escrito, serão virgens. E, portanto, aqueles que permanecer crendo na Trindade não poderão ser e nem estar entre o ministério quarto anjo e nem pode ser um dos 144 mil e nem está entre eles. Porque o dogma da Trindade ficarão com eles, aqueles que guardarão o domingo, o qual é o sinal da besta. Mas muito querendo afirmar a heresia da Trindade, então acusa o servo de Deus que prega a verdade contra essa heresia terrível, dizendo que eles não creem no Espírito Santo. Quem não crê no Espírito Santo é aqueles que creem na Trindade, porque faz do Espírito Santo de Deus um Deus que não existe. Faz com que uma terceira, e não existe uma terceira pessoa. Então, com esta verdade clara apresentado contra
essa falsa doutrina da Trindade, muitos não têm saída, então começa a acusar o povo de Deus, dizendo que eles não creem no Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Eles que não creem no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a própria L.G. White explica claramente sobre o Espírito Santo. Então nós vamos ler aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 669, diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Cristo falando para os discípulos: olha, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele não está falando da sua segunda vinda, está falando do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo, seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Então aqui, o Espírito Santo é o próprio Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Então, e Cristo na terra, ele não poderia estar em toda parte. Mas quando ele foi para o céu, então ele foi glorificado. E ali foi despojado da personalidade humana. E, portanto, agora, em espírito, ele pode estar em toda parte. Então, é dessa forma que Cristo está em toda parte, pelo seu Espírito. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, em pessoa, ele está no céu, mas em espírito, ele está por toda parte, como ele próprio diz, Deus é espírito. Então, quando ele esteve aqui na terra, então ele estava em humanidade. Então, ele não poderia estar em toda parte, mas como a Bíblia fala que a carne não herda o reino dos céus, então quando ele subiu, então acontece que ele foi glorificado. E então em espírito ele está por toda parte. O Espírito Santo é como ele mesmo falou: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Então o Espírito Santo é o Espírito de Deus e de Cristo. Deus, ele é uma pessoa, como seu filho, é uma pessoa distinta de Deus. E em Cristo incorpora toda a divindade de Deus. E, portanto, tanto o Espírito de Deus como o de Cristo é Espírito Santo. É pelo seu Espírito que ele está em toda parte, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, é essa a verdade do que está escrito no Espírito de profecia e na Bíblia. Então, não descreia do Espírito Santo. Se você crê que o Espírito Santo é uma pessoa, você está descrendo do Espírito Santo, porque o nome Espírito Santo está dizendo que é Espírito, e você está dizendo que é pessoa, está dizendo que é outro Deus. Então, não seja incrédulo, mas seja crente. Irmãos e irmãs, a heresia da Trindade, ela coloca o Espírito Santo como pessoa. Sendo assim, o Espírito Santo fica sendo a terceira pessoa. Então, ou seja, a pessoa que ocupa, depois de Cristo, uma posição. Mas o que o Espírito de profecia diz? Quem ocupa, depois de Cristo, posição? Então, vamos ler aqui no livro Desejado de Todas as Nações, na página
234 diz assim: foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Então, Eluate está afirmando que foi o anjo Gabriel. Então, o anjo Gabriel ocupa imediato a posição do Filho de Deus. Então, aqui fala claramente: foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus. Então, o terceiro do céu está sendo o anjo Gabriel. E isso é confirmado também em relação a Satanás antes do pecado. Então, ele ocupava essa posição que o anjo Gabriel agora ocupa, mas ele perdeu essa posição devido ao seu pecado, a sua rebelião no céu. Então, nós vamos ler aqui claramente que diz aqui no livro Primeiros Escritos, diz assim: Satanás foi outrora um honrado anjo no céu, o primeiro depois de Cristo. Então aqui no livro Primeiros Escritos fala claramente: Satanás foi outrora um honrado anjo, o primeiro depois de Cristo. Então todos esses textos desmascara a heresia da Trindade. Você só vai agora crer na Trindade se você não quer crer na Bíblia e nem quer crer no Espírito de profecia. Então, você crendo na Trindade, você fica sabendo que você não vai participar deste ministério quarto anjo. Não vai participar, estar juntos com os 144 mil. Porque todos aqueles que não abandonar esse erro da Trindade vão guardar o domingo juntamente com a heresia da Trindade. Porque a Trindade e domingo são irmãos de mão dados. Sempre quando vem a apostasia, né, eles estão juntos. Assim foi no período da igreja primitiva, na sua apostasia no quarto século. E assim também é agora, na apostasia da igreja adventista, que vai consumar com a guarda do domingo, agora no decreto dominical. E para lembrar vocês, Deus revelou para a sua serva, Deuslene Souza, que o decreto dominical sairá no dia 28 de janeiro de 2025. Então, essa revelação é uma prova que Deus chamou este ministério. Então, nós já apostamos essa revelação. E então, aqueles que já conhecem esse canal e a partir do dia 28, quando ser confirmado, com a saída do decreto dominical, a revelação de Deus que revelou para a sua serva Deuslene Souza, e as pessoas mesmo assim não aceitarem este ministério, então o pecado já a cabeça daqueles que não aceitaram, porque Deus está revelando a sua vontade para esse ministério, está mostrando que esse ministério é a nova liderança da Igreja Adventista ao Sétimo Dia. Estamos aqui para combater todas as heresias. Tudo vai ser desmascarado, como o vídeo acabamos de desmascarar a dogma da Trindade, a heresia da Trindade. Então você não pode estar com essa heresia. Este ministério tem que ser como a Bíblia diz, como é revelado em Apocalipse. Apocalipse fala Deus e o Cordeiro. E para finalizar a leitura deste estudo, eu quero finalizar com o livro O Grande Conflito. O Grande Conflito, ele termina mostrando a adoração somente a duas pessoas divinas, o Pai e seu Filho, Deus e o Cordeiro, somente duas pessoas. Na eternidade, todos nós adoraremos somente duas pessoas divinas, Deus e o Cordeiro. Então aqui no livro Grande Conflito, nós vamos ler o livro Grande Conflito. Aqui diz assim, na última página 678, diz assim:
E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. Apocalipse 5 e verso 13. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. Então, é assim que vai terminar o grande conflito. Então, na eternidade, nós adoraremos, como já estamos adorando, somente duas pessoas divinas, Deus e o seu Filho. Quem adorar três pessoas divinas está adorando o paganismo, está com doutrina errada do paganismo. A menos que se arrependa, não poderá ter a salvação. Porque a adoração tem que ser adoração verdadeira, não adoração falsa. E adorar uma trindade é uma adoração falsa. Então, que Deus nos abençoe, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém.